O presidente Lula revogou normas que facilitavam o acesso a armas e munições. Entretanto, os senadores da oposição já recorreram para derrubar a medida proposta pelo presidente da República. Por essa razão, nós vamos conversar a partir de agora com o senador do Podemos, Marcos Duval, para falar justamente sobre essas medidas. Senador, muito bom dia. Seja bem-vindo mais uma vez aqui à Jovem Pan News. Bom dia, eu agradeço a todos, bom dia a todos, é um prazer estar aqui contribuindo com vocês. Perfeito. Para começar, queria rapidamente que o senhor avaliasse essas medidas tomadas pelo governo federal, pelo presidente Lula, de derrubar as medidas, os decretos que tratavam da posse, do porte e também da venda de armas. E também gostaria que o senhor nos dissesse como o senhor e outros parlamentares estão se articulando para derrubar esse revogaço do presidente Lula. Porque ele está alterando a lei do Estatuto do Desarmamento, no artigo 4º, que compete ao Exército a fiscalização, registro, autorização de porte temporário, de trânsito para os CACs, caçadores, atiradores e colecionadores. Então, como ele estava querendo, ele não vai conseguir passar para a Polícia Federal, no Exército tem mais ou menos 2 milhões de armas, em torno de 1 milhão e poucos CACs. E você pensar que você vai ter 54 dias, que já passou os 60, para poder a Polícia Federal registrar, humanamente impossível. Eu falando com a cúpula do Exército e com a cúpula da Polícia Federal, deixaram bem claro que humanamente impossível, a não ser que se tivesse que fazer uma programação e tal, levaria alguns anos. Alguns anos. Bom, qual é o interesse, o verdadeiro interesse desse decreto? É fazer com que os CACs se tornem criminosos da noite para o dia. Então, daqui a 54 dias, se a gente não conseguir, que nós vamos conseguir, eu vou citar agora em seguida, os CACs passariam de um cidadão extremamente honesto, com a lei, respeitando a lei, para um criminoso, podendo pegar uma penalidade por porte ilegal de arma, ter a sua arma apreendida, quer dizer, recolheria a arma, levava ele preso, podendo pegar até 6 anos de cadeia e perderia o fato de ser réu primário. Bom, esse é o que está por detrás do decreto. A intenção do Lula com esse discurso demagogo de que vamos unir e sem ódio, sem não sei o quê, e aí no primeiro dia assina um decreto que não dá para poder também achar que ele foi inocente, não tinha nem lido, não li antes. Então, outro ponto que é o primeiro que vai fazer a derrubada do decreto com 100% de certeza. Então, não tem mais o que discutir. E eu conversando com os ministros do STF e os procuradores da PGR, de imediato já disseram, inconstitucional, isso daí não tem cabimento da continuidade. Mas, então, como eu tenho já essa semana, o partido já vai entrar com uma ADIM no STF, eu já entrei com esse PDL lá no Senado. Entrei ontem, mandei um ofício para o diretor-geral da Polícia Federal para que ele possa me explicar se é constitucional ou não, porque eu quero ouvir dele, né? Eu já sei a resposta, e como ele faria isso logisticamente em 55 dias, recadastrar quase 2 milhões de armas. Impossível. Mandei também 3 convocações, uma pela CCJ, outra pela Comissão de Transparência e outra pela Comissão de Segurança Pública. Eu não convidei, eu convoquei. Ou seja, se ele não comparecer, ele perde a função de ministro e volta a ser senador. Então, segunda-feira o Podemos já vai estar entrando com o STF, com a ADIM, dizendo que é inconstitucional, e é óbvio que é inconstitucional, então vai ser derrubado, não há dúvida nenhuma. Então, a intenção de colocar simplesmente um decreto para fazer meio que regulamento foi maldoso ao ponto de pegar quase 2 milhões de brasileiros e transformar da noite para o dia em criminosos e serem presos. Já pensou o caos que não vai gerar? Então, esse discurso de paz e amor é hipocrisia total.
E, senador, olhando para uma outra vertente aí, existem muitos clubes de tiro e a gente já vê que esses clubes já estão dispensando instrutores capacitados que dão ali treinamento para quem quer praticar o tiro esportivo, gente ali que gosta de simplesmente chegar no clube, atirar e usa isso como um hobby. A gente já vê um reflexo disso de algumas demissões. Alguns clubes estão demitindo por conta desse revogaço, sem saber o que vai acontecer até então. E essas pessoas que são pais de família, desempregados. A gente vê esse outro lado também, que são profissionais qualificados em ambientes de trabalho e que estão ali perdendo o seu sustento. Exatamente. Olha, e antes, eu vou responder a sua pergunta, mas eu vou falar uma coisa que eu ia passar sem eu ter comentado. E eu volto na sua pergunta. Vocês sabem, é impossível imaginar que o presidente e o ministro da Justiça, que totalmente incompetente, não fez contato nem com o general e nem com o diretor da Polícia Federal para saber como é que poderia fazer a logística dessa migração dos armamentos do Exército para a Polícia Federal. Bom, eles já passaram para mim, souberam através do Diário Oficial da União, e aí o que é pior, hein? Já existe um sistema na Polícia Federal que comunica com o sistema do Exército. O delegado vai lá, digita o nome da pessoa, sai se ele é CAC, qual é a arma que ele tem, ó, o endereço. Então, desnecessário, até se o presidente disser só, vocês vão ter 2 anos para registrar. Desnecessário. A Polícia Federal já tem acesso via sistema. E é um absurdo imaginar que não perguntaram nem isso. Bom, voltando à pergunta, olha, quase 3 milhões de pessoas ligadas ao setor estão na iminência de perder o emprego. Nós temos uma empresa bélica aqui no país que emprega de funcionários diretos quase 80 mil funcionários. Então, ao todo, juntando lojas, revendedores, policiais, instrutores e tudo mais, então são quase 3 milhões de brasileiros que está na iminência de até daqui a 55 dias perder o emprego. Então, é perigoso você iniciar um governo já esticando a corda, desempregando 3 mil pessoas, como se fossem 3 mil bandidos. Então, por isso que eu entrei imediatamente com o PDL, mas o PDL eu vou precisar iniciar a sessão do Congresso, por isso que eu vou entrar amanhã com a ADIM no STF para fazer a suspensão imediata, né? E aí eu vou, no início das atividades, dia 2 de fevereiro, porque eu já mandei os ofícios de convocação, não é de convite, para que o ministro se explique essa má intenção, essa maldade que estava embaixo do decreto. Então, outra coisa, tem projetos fáceis para se fazer. Basta que o governo federal, e eu estou para apresentar isso, faça um projeto de lei, ou apresente, ou dê a iniciativa, de que faça-se uma recompensa aos policiais de todo o país. De cada arma apreendida, ele recebe R$200. A arma apreendida ilegalmente. Aí, o que acontece? Ao mesmo tempo, você incentiva o policial, você tira armas ilegais da mão dos criminosos e você gera uma sensação, já começando de sensação de segurança. Aí o cidadão não tem mais necessidade de querer ter o porte e aí as coisas vão reduzindo. Ou seja, uma única ação, e tem um fundo da segurança pública que pode tirar esse recurso, uma única ação simples resolve 3 setores de forma rápida e instantaneamente. Então, é uma coisa assim, botar um ministro desse, para mim é o equivalente a botar um elefante numa loja de cristal. Ele só está fazendo coisas totalmente fora da realidade. Parece que ele vive num mundo paralelo, já teve incentivou alguns anos atrás presos fazerem aulas de defesa pessoal. Quer dizer, a vítima não tem, mas o preso, ele aprende a lutar para bater na pessoa depois que sai do presídio. Então, umas coisas assim, meio que lunáticas, né? E se eu tiver um tempinho, quando vocês estavam falando sobre a Força Nacional é um alento também para os policiais, porque eles dobram o salário deles. Então, e também tem a questão da honra de estar
integrando a Força Nacional. Por isso que eu valido e subscrevo o que o coronel falou. Mas tem um problema de gestão. O problema é o seguinte: quando vai a Força Nacional para o Estado, fica-se entendido claramente, vocês citaram aí, que o Estado não está dando conta da segurança. Então, politicamente, o governador tem prejuízo na imagem política ou na eficiência dele como gestor. Outro problema são os policiais locais que questionam: poxa, vem um soldado da Força Nacional ganhando 10, 11 mil e eu ganho 2, mas sou eu que levo ele para os locais onde temos que fazer as operações. Então, os policiais dos estados se sentem desprestigiados. Então, a outra ideia era pegar a Força Nacional, extremamente treinada, capacitada e reconhecida e temerosa, bota na fronteira seca, principalmente ali do Paraguai, onde entra as armas ilegais, que vêm para o crime, não é arma do cidadão, e também continua recebendo excelente trabalho, excelente recompensação, e não vai dar aquela sensação de estar entrando no Estado porque o governador é incompetente. Então, resolve também um problema, dá mais incentivo à Força Nacional. E a questão do governo abrir tantos ministérios e falar para os ministros tratarem bem os deputados e os senadores. Isso faz parte do berço. Meus pais já me ensinaram a tratar bem todo mundo, independente de qual é a intenção, ou de negócios, ou de amigos, ou de parentes. Tratar sempre todo mundo bem é básico, né? Não há o que pedir isso. E agora, se vai ter parlamentar que vai trocar um voto para um orçamento a mais e tal, eu tenho total ciência que eu vou ficar prejudicado. Pode agora. Muito bom dia. Nós temos já anunciado, então, que houve uma conversa com o Rodrigo Pacheco, então ele deve pautar o PDL. Fico muito feliz com isso, porque pelo menos ele será pautado. A questão dos votos é uma questão de momento que a gente tem que trabalhar para ganhar. Eu queria conversar a respeito do projeto de lei 3723, que trata de uma atualização do Estatuto do Desarmamento. Ele está na regulamentação dos CACs, né? Regulamentar os CACs. Exatamente, isso envolve os atiradores. E aí a minha pergunta é a sua avaliação sobre o 3723. Com a nova composição do Senado, com novos 27 senadores, será que nós vamos ter uma facilitação para a aprovação desse PL 23, esse 3723, porque ele foi aprovado na Câmara e se passar no Senado ele vai direto à sanção do presidente. Qual é a avaliação que você está fazendo agora para esse início de um novo mandato? Olha, no ano passado, antes da Covid, eu pautei na CCJ para votação, tínhamos a maioria folgada, mas a oposição foi ferrenha, porque a maioria que era favorável estava pelo sistema remoto e a oposição estava presencial. E aí fizeram um pedido de vista, tivemos que tirar, então, deixou de entrar na pauta. E aí, com a reunião que eu tive com o grupo do ex-presidente, nós chegamos à conclusão de que não faríamos nenhuma alteração no 3723 para ser aprovado do jeito que veio na Câmara, mas que isso ia... desculpa, gente, tem gente insistindo aqui. Mas isso seria pós-pandemia. A pandemia, a gente tinha uma previsão de 3 meses, 6 anos, acabou sendo 2 anos. Então, não tinha como apresentar um projeto referente a armas, que é polêmico, né? Não envolve só questões técnicas, questões ideológicas, é o que mais atrapalha. E aí, ficamos, então, após as eleições, voltar a colocar o 3723, como foi aprovado na Câmara dos Deputados. Na época que o Senado tinha quase um equilíbrio, já estávamos com um número favorável. Acredito eu que a chegada de mais senadores da direita, nós vamos ter, então, um número ainda melhor. Sei e não tenho dúvida que o presidente vai vetar, mas aí cabe ao Congresso, que já conversei também com quase 105 deputados que são favoráveis, vão, então, fazer a derrubada do decreto. Então, porque eu tenho feito um step by step, um passo a passo,
para que não faça desse projeto uma ferramenta política, para que não faça esse projeto uma ferramenta ideológica. Então, assim, porque quem aprova é de direita, quem é contra é porque é de esquerda. Questões de... Não, eu estou seguindo questões técnicas, números. Mas cresceu dos CACs, saiu de não sei quanto para 1 milhão de CACs. Pronto, eu tive a informação do Exército, muitas mulheres começaram a fazer curso de tiro, começaram a comprar armamento para também se proteger, principalmente feminicídio. Então, essa ideia de que o armamento que vai ser usado para cometer o feminicídio, não. As mulheres estão comprando para se proteger. Na porta da minha casa tem uma placa enorme dizendo: morador armado, não entre. Lembra daquela placa que tinha de cachorro bravo, não entre? Na minha está escrito: morador armado, não entre. E uma imagem de uma pistola. Então, a pessoa, mas eles vão entrar para poder roubar sua arma. Não vão. Eles sabem a planta baixa da minha casa, eles sabem em qual ambiente está a minha arma, eles sabem aonde eu estou. Então, impossível ele arriscar, fazer tamanho risco. Ele vai querer fazer o quê? Ir para uma casa ao lado que não tem uma placa dessa. Então, até a natureza, quando joga-se a água, ela procura o caminho mais fácil. O ser humano é da mesma forma. Então, ele não vai querer entrar na minha casa, e isso é fato, porque eu tenho a câmera de vigilância, eu vejo eles olhando de madrugada e saindo, indo para outro local. Então, isso virou um grande comentário no meu estado. Teve moradores que disseram: poxa, senador, aí você atrapalha, porque aí vão entrar na nossa casa. Ué, faça o curso, tire seu registro de CAC, tenha uma arma dentro da sua casa. É isso, simples assim. Então, essa também ideia nossa, o brasileiro tem que desconstruir imediatamente, que é o seguinte: cidadão armado não é um miliciano. Para os americanos, o cidadão armado é uma força aliada da polícia. E aqui não, aqui já considera você que vai ser para o crime, mas se você não for para o crime, a tua arma vai para o crime. Então, isso já tem que ser desconstruído, que isso é uma falácia, faz parte de uma realidade lá atrás. Como se eu dissesse que hoje em dia as pessoas usam TV com antena e botando um bombril para ter um bom sinal. Então, as coisas evoluem e também o traficante entendeu que fazer esses assaltozinhos e trazer arma das pessoas para dentro da comunidade, ele toma um prejuízo gigantesco e ele tem já mais facilidade ainda de fazer uma importação, um contrabando. Então, a gente tem que entender todo esse contexto, entender que a sociedade também não é armando que ela vai estar resolvida a questão da segurança pública, porque a gente sabe a questão da desestruturação da família. Quem coloca limite no ser humano, que mãe é amor, quem coloca limite é o pai. Grande parte da classe média-baixa são de famílias separadas, o pai não é presente. Então, aquela pessoa não sabe limite. E quem dá o limite para ela é a polícia. Então, tem essas questões. E esse discurso, não posso esquecer. Brasileiros, parem de falar que bandido bom é bandido morto. E eu vou explicar rápido por quê. Quando fala-se isso, que já é um jargão, todo brasileiro tem isso na cabeça, você está validando, assinando um documento em branco para que um policial que não segue a lei, não segue os procedimentos da polícia, ele passa a ser um executor. E ele é penalizado. E quando ele é penalizado pela violência, a sociedade vai para a rua com cartaz dizendo: menos violência, a polícia é violenta. E sendo que a sociedade é que instigou isso. E outra, quando tem esse discurso, os traficantes, isso eu já ouvi de vários traficantes, porque eu já fiz pesquisas, estudos e tudo mais, eles disseram: olha, como eu sei que a polícia vai chegar para me matar, eu tenho que ter um armamento maior do que ele, mais potente do que ele, e eu já começo atirando para que ele nem consiga subir. Aí isso acontece o quê? Bala perdida, pessoas mortas, o policial. Então, a realidade da polícia, que é formada e tem que ser formada para servir e proteger, não é a mesma coisa do militar, que o objetivo é matar e destruir. Então, o mundo inteiro, em quase 100 países que eu estive dando aula, todos perguntam: a polícia militar
é do Exército e trabalha na rua prendendo todo mundo ou só prende militar? Eu falei assim, não, é uma polícia ostensiva, uma polícia fardada. Eles não conseguiam entender por que tem o nome militar. Então, também cabe ao brasileiro, agora as instituições de ensino, de treinamento e formação policial, não fazer mais do que foi mostrado no Tropa de Elite. A gente estava evoluindo, Tropa de Elite veio e regredimos. E eu peço até desculpa que eu participei da produção, da organização da produção do filme nas cenas policiais. Mas essa ideia de comida no chão, tapa na cara, ficar na água, jogar o gás, fechar o local confinado, o que acontece? Se o policial passa por isso na formação, aí vai acontecer com os policiais rodoviários. Jogaram gás, botaram o rapaz dentro do cofre da viatura e ele morreu pelo gás. Ou aí você vê policiais dando tapa na cara de um traficante. Aí ele fala, eu tomei tapa na cara na minha formatura, vai ser policial, por que esse traficante não vai tomar um tapa na cara? Mas hoje em dia todo mundo tem uma câmera, hoje em dia todo mundo tem como denunciar. Aí ele é prejudicado, aí ele é expulso da polícia e aí ele fica sem, porque ser expulso da polícia não quer dizer que você pode procurar emprego em outra polícia. Diferente se for um administrador, você é exonerado da empresa, você vai para outra empresa e consegue emprego. Policial não, acabou a vida dele profissional, acabou. Então, assim, aí eu falo a questão da sociedade também, entender a participação dela para a resolução e minimizar a questão da violência, porque cai tudo nos ombros dos policiais. E aí, fechando, quando fala assim, teve um policial que deu um disparo e matou uma pessoa que era inocente. O próprio coronel colocou aí o número de policiais que nós temos no Brasil, 600 mil, né, coronel? Mais ou menos isso. Coloca o número de plantão, 24 horas, quantas abordagens eles fazem. Eu fiz uma vez uma conta em cima de 100 mil, que é o efetivo da Polícia Militar de São Paulo. Hoje já está muito mais do que isso. Chega a quase 13 milhões de abordagens por mês. 13 milhões de abordagens por mês numa polícia de São Paulo. Espalha-se pelo Brasil. Aí um caso passa a ser toda hora a imprensa em cima, dizendo que o policial é despreparado, que o policial é violento, que o policial é preconceituoso. Então, vamos também desconstruir isso, porque a exceção não é a regra. Esse é um assunto que rende, né? A revogação de Lula das normas que dão acesso às armas e munições. Certamente a gente volta a conversar ao longo dos próximos dias com o senador Marcos Duval, do Podemos do Espírito Santo, a quem agradecemos mais uma vez pela participação. Senador, bom fim de semana e volte mais vezes aqui à Jovem Pan News. Eu que agradeço e agradeço a Deus por existir a Jovem Pan, que é a única que dá espaço para a gente poder falar desses assuntos, porque as outras não dão espaço. Então, parabéns, espero que vocês continuem ganhando aí no Ibope e seja uma grande empresa aqui no país, que a gente vai fazer nós parlamentares vamos fazer de tudo para que isso aconteça.